Fala, calculista, tudo bem? Essa aqui é a nossa segunda aula sobre como a gente vai calcular um galpão em arco. Se você ainda não assistiu a primeira aula, eu vou deixar disponível em algum lugar aqui em cima no card e é só você clicar que você vai ter acesso à primeira aula. Dependendo de quando você está assistindo essa aula, tem uma playlist aqui completa sobre como você vai dimensionar, desde o lançamento da geometria até o detalhamento de um pórtico ali desse galpão em arco completinho com todas as aulas. É só você procurar aqui no canal. Tá bom? Se você ainda não me conhece, eu sou o engenheiro Felipe Tourinho. Muito prazer e fica de olho aqui que nessa aula eu vou te ensinar como que a gente vai lançar os perfis. Na verdade, a gente vai discretizar os perfis, já que na aula passada a gente fez o lançamento da geometria. Tudo bem? Então, como a gente ainda não fez um pré-dimensionamento, a gente não tem ideia de quais perfis a gente vai utilizar, eu vou adotar alguns perfis e na hora do dimensionamento, algumas aulas para frente, a gente vai pegar e vai ajustar tudo isso para ficar um dimensionamento coerente, tá bom? O que eu posso adiantar para você? A gente vai usar perfis o simples para os banzos, tanto dos pilares quanto das tesouras. Para as diagonais e montantes, nós vamos utilizar cantoneiras duplas, cantoneiras laminadas. Para as terças, tanto de fechamento quanto para as terças de cobertura, a gente vai usar terças em U enrijecido, tá bom? Acompanhe aqui que você vai entender. Se você tiver qualquer dúvida, pode deixar aqui no comentário e presta atenção que eu vou ter uma dica muito importante nesse vídeo, que vai ficar no final do vídeo, por causa do decorrer da aula, e ela é a parte mais importante dessa aula. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer para a gente ter uma otimização aqui, já que a gente já lançou com as nossas layers, eu vou desativar todas as layers e deixar somente o banzo do pilar, os banzos dos pilares. Então, eu vou chegar aqui, barra, agrupar, e vou selecionar todos os banzos dos pilares. O que que isso vai fazer? Quando eu mudar o perfil de um banzo, eu vou acabar mudando de todos os banzos de uma vez. Isso vai poupar bastante tempo para a gente. E eu vou aproveitar e vou fazer a mesma coisa para as outras layers, tá? Os banzos das treliças, vou agrupá-los também. Então, selecionei, o mesmo comando está aqui ativado, ó, agrupar, selecionei todos com o botão esquerdo e botão direito do mouse, sim. Mesma coisa, diagonais e montantes dos pilares, agrupar, sim. Mesma coisa para os diagonais montantes das treliças, que provavelmente serão os mesmos dos pilares, mas como são elementos que fazem parte de elementos diferentes, a gente agrupa eles isoladamente. Bom, terça de cobertura, vou querer que todos tenham o mesmo perfil, então vou agrupar também. E para as terças de fechamento, selecionei todas e pronto. Agora eu vou ativar novamente todas as layers. E agora veja, na hora que eu for descrever um perfil, né, barra descrever, se eu selecionar, por exemplo, uma terça de cobertura, ó, selecionei uma, mas na verdade todas elas foram selecionadas. Isso vai facilitar bastante, tá bom? Então, ao invés de começar pela terça, vamos começar pelos banzos das tesouras, ok? Então, vou selecionar aqui, ó, um banzo da treliça, apertei com o botão direito e como eu falei para vocês, a gente vai usar um perfil U simples. Então, selecionei aqui, ó, perfil de aço dobrado, automaticamente ele já aparece como U dobrado simples e vou selecionar um U de 150, 50 na chapa 2.65. Muito provavelmente não vai ser esse perfil que vai passar, tá? Pode ser que aconteça dependendo das cargas que nós vamos utilizar. Mas esse aqui é um bom chute inicial para a gente começar a modelar e descrever as disposições dos nossos perfis. Então, fiz isso para as treliças. Vou fazer a mesma coisa para os banzos dos pilares, tá? Vou usar o mesmo perfil. Então, aceitar, descrever, aceitar. Vou descrever diagonais e montantes da treliça. Aqui a gente vai usar um perfil cantoneira laminada de abas simétricas, tá? De abas iguais. Opa, a referência selecionada não existe. Isso não é o problema. Você vem aqui, ó, editar a lista de elementos e vem nessa opção aqui, importação de séries de perfis pré-definidas.
E aqui a gente vai usar as cantoneiras da Gerdau. Então, cantoneira, aceitar, automaticamente ele vai puxar esses perfis para a gente, eu vou clicar em aceitar e pronto, temos todas as cantoneiras da Gerdau aqui disponíveis para a gente. Tá bom? Vamos tentar aqui usar uma cantoneira de 1,25 polegadas na chapa 1/8. Você tem dúvida quais são essas dimensões? Não está acostumado a trabalhar com polegadas? Você clica aqui nesse I, propriedades do perfil selecionado, e ele vai te mostrar todas as informações geométricas. Tá? Então, aceitar, e aqui eu vou usar uma cantoneira dupla. Cantoneira duplo U, vamos lembrar aqui qual é, 31,8 milímetros, duplo U, união genérica. Então aqui, ó, ele aparece quando eu coloco distância entre os perfis. Isso quer dizer que a gente tem uma aba de 31,8 milímetros, então eu vou abrir a calculadora aqui para a gente. Tem 31,8 milímetros e são duas cantoneiras. E o nosso perfil ele tem 150 milímetros. Então, menos 150, o nosso espaçamento vai ser de 86,4 milímetros. Vamos colocar 85 aqui, tá? Só para a gente deixar separado. Vamos deixar os nossos perfis independentes por hora. Depois, talvez, a gente pode falar um pouco mais sobre travejamento, se for preciso, e aceitar. Tá? Vou fazer a mesma coisa para as diagonais dos pilares, diagonais e montantes. Então, vai aí uma dica para quando você for descrever. Vou selecionar em um que eu já tenho o perfil que eu quero utilizar e vou selecionar depois o perfil que eu quero atribuir. Selecionei os dois, cliquei com o botão direito. Já vai aparecer exatamente o perfil que eu utilizei antes. Então, a aceitar, fizemos isso de forma bem rápida, né? E agora que todos os nossos banzos e diagonais e montantes estão já descritos, vou fazer isso para as terças de cobertura. Lembrando, as nossas terças aqui na nossa modulação tem 6 metros de vão e o pré-dimensionamento para as terças de cobertura funciona muito bem assim. O vão em milímetros divididos por 40 vai dar mais ou menos a altura da terça que você vai utilizar, tá bom? Desde que você não esteja utilizando outros artifícios para diminuir os vãos. Isso a gente pode falar em uma outra aula, tá? Então aqui a gente vai utilizar uma terça de 150 milímetros de altura. Nesse caso em específico, vai funcionar tanto para a terça de cobertura quanto para a terça de fechamento, tá? Então já vou selecionar terça de cobertura e terça de fechamento. Cliquei com o botão direito e já apareceu para a gente descrever. Vou utilizar um perfil de aço dobrado, só que agora um perfil de U enrijecido. Lembrando, esse pré-dimensionamento ele é específico para U enrijecido, tá bom? Então, selecionei, vou colocar aqui um perfil de 150 milímetros, 60 milímetros de mesa, 20 milímetros de enrijecedor e 2 milímetros de espessura. Tá na dúvida? Clica aqui no izinho, vai aparecer todas as informações geométricas. Aceitar e pronto. Quer dizer que todos os perfis que nós já lancemos já estão descritos. Felipe, estou com dúvida, quero ver. Olha o que você vai fazer. Você pode vir aqui, ferramenta, vista 3D, estrutura completa. Vai aparecer para a gente todos os nossos perfis. Você vai ver, na hora que você der o zoom, que tem algumas coisas erradas. Por exemplo, os banzos das treliças eles estão numa posição que não faz sentido. A gente vai arrumar. As terças de cobertura estão corretamente lançadas já, conforme a sua inclinação. Ok? Então, o que a gente tem que mudar? Tem que mudar os banzos. Ó, os banzos dos pilares. Esse externo está correto, o interno está errado. Aqui no lado esquerdo. Aqui, da mesma forma, ó, o interno está certo, o externo está errado no lado direito. Essas coisas a gente vai ter que ir ajustando. Tudo bem? Mas isso é fácil de resolver. As terças de fechamento, ó, elas estão numa inércia que não colabora para o nosso fechamento. Então, a gente vai alterar também. Então, vou fechar aqui a nossa visualização. Vou aqui na nossa projeção clicar para aparecer os nossos eixos XZ, o nosso plano XZ. Então, eu fiz isso aqui, ó, pronto. Por que eu fiz isso? Porque agora eu vou conseguir manipular todas as rotações dos meus perfis de uma vez só. E você vai ver, tá? Tá muito poluída essa visualização, então eu vou fazer uma alteração aqui rapidinho. Vou vir aqui, ó, em preferências de desenho e vou tirar o texto sobre os elementos. Assim, nossa visualização vai ficar um pouco mais fácil. Então, agora eu vou vir em barra, descrever disposição.
Então, o que que você lembra? Que esse perfil aqui, ó, vou rotacionar rapidinho, e depois a gente volta à nossa projeção, que esse perfil do banzo, que é a parte interna do nosso banzo, no nosso pilar da esquerda, está com a boca virada para fora. A gente precisa que ele fique com a boca virada para dentro. Então, vou voltar aqui à nossa projeção. Vou selecionar todos os nossos banzos daqui e os nossos banzos daqui, ó. Esses banzos aqui. Opa, Felipe, neste momento que você fez isso, você selecionou as suas terças de fechamento também. Você tem toda a razão. Então, vou cancelar e vou fazer diferente. Vou apagar tudo e deixar só os banzos dos pilares. Assim a gente não corre o risco de mudar alguma coisa que a gente não queria mudar. Bom, então voltei. Esses dois aqui, ó, eles estão com a boca virada para fora. Quero que eles fiquem com a boca virada para dentro. Certo? Beleza. Posso dar uma rotacionada, dou um zoom aqui, ele aparece os dois virados com a boca um para o outro. Então é isso que a gente precisava. Tá. Então vou mudar aqui, ao invés do banzo dos pilares, quero os banzos das treliças. Mesma coisa a gente vai fazer aqui, ó. Todos eles estão com a boca virada para o lado. Eu preciso que o banzo inferior esteja com a boca virada para cima e o banzo superior com a boca virada para baixo. Então vamos fazer exatamente a mesma coisa. Tá? Então aqui você tem que ter um pouco mais de cuidado na hora de selecionar. Pronto, isso aqui está com a boca virada para o lado, eu quero que fique com a boca virada para cima. E a mesma coisa com o banzo superior. Então, um pouco mais de cuidado na hora de selecionar. Boca virada para baixo. E aí tem esses dos cantos, ó. Esses dos cantos a gente tem que ver qual vai ser a melhor opção. Eu preciso que ele fique com a boca virada para dentro. Então vamos testar esse aqui. Não dá para ver, vamos rotacionar um pouquinho. Ficou com a boca virada para fora. Então a gente já sabe que nesse lado direito a gente precisa usar essa opção de menos 90 graus. Ok? Então, projeção. Opa, cadê? Ah, o que você fez para voltar o zoom? Dei 2 cliques na roda do mouse, ele deu o zoom total da minha obra. Tá? Então, vou selecionar todos esses aqui da direita e menos 90 graus. Agora está certinho. Mesma coisa a gente vai fazer esse aqui, ó. Esse aqui tem que ficar com a boca virada para cima. Então, fácil de fazer. Todos esses aqui, então, vão ser 90 graus, porque vão ser ao contrário do outro lado, né? É simétrico. Quer dizer, vamos ver, né? Não, Felipe, está errado. Vai ser para o outro lado também. Legal que a gente conseguiu conferir, então. Então, menos 90 graus. E esses aqui com a boca para cima. Vamos ver agora. Não gosto de visualizar assim. Coloca lá na estrutura completa. Ó. Estrutura completa. Os banzos agora estão corretamente lançados. Legal. Então, vou fechar aqui e vou dar uma olhada em toda a minha estrutura de novo. Estrutura completa. As minhas terças de cobertura estão corretas. As minhas diagonais e os meus montantes estão corretos também. Então, agora a gente só precisa alterar a disposição das nossas terças de cobertura. Ok? Então, vou fechar. Nas layers, vou desativar e deixar aqui somente as nossas terças de fechamento. Falei errado, perdão. Descrever posição e eu quero que todas elas fiquem de boca virada para baixo. Ok? Então, boca virada para baixo, aceitar. Vou ativar novamente todas as layers e estrutura completa. Vamos dar uma olhada agora. Ah, agora está fazendo sentido essas terças de fechamento, né? Então, as terças de fechamento elas precisam ficar deitadas, porque é onde a gente vai conseguir usar melhor a nossa inércia do vento lateral incidindo sobre o nosso fechamento. E as terças de cobertura, elas têm que ficar alinhadas, né? Rotacionadas, igual ao nosso banzo. Por quê? Porque quando a gente tiver exatamente isso, o nosso vento, por exemplo, que ele vai atuar perpendicularmente ao plano que ele vai estar ativado, a gente vai fazer isso nas próximas aulas, ele vai ter que ficar um pouquinho rotacionado, tá bom? Então, o que a gente vai fazer? Vou voltar aqui, ó, ao meu AutoCAD. Você já tem
esse arquivo que a gente desenvolveu junto na aula passada, tá? O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse pórtico, vou dar um Ctrl C e vou abrir um outro arquivo. Nesse outro arquivo, eu vou dar um Ctrl V, vou selecionar aqui qual que vai ser o meu ponto de inserção, coloquei bem na origem e dei 2 vezes o zoom. Opa, tem alguma coisa de errado aqui. Esses são os nós que nós criamos, né? Os pontos que nós criamos quando a gente estava fazendo na aula passada. Selecionei tudo, cliquei com o botão direito, Select Similar e vou apagar. Tá? Depois disso, 2 vezes na roda do mouse, ele vai dar o zoom completo. É isso que eu precisava. Uma dica para você agora. Cria uma linha num ponto que você quer que seja a sua origem. Coloca aí 0,0,0, que vai voltar para a origem dos seus eixos. Então, cliquei. Opa, a minha linha não está aparecendo? Por quê? Vamos de novo. 0,0,0 e... Ué, essa linha não está aparecendo. Tá, não tem problema. Vamos mudar aqui então a posição do nosso eixo, o CS, e quero que ele fique aqui. Pronto. Não tem problema. O que eu vou fazer? Eu vou dar um Rotate 3D. Tá? 3E, Rotate 3D. Quero rodar em torno do eixo X. E eu vou rodar menos 90 graus. Por que eu fiz isso? Porque eu vou planificar para a gente trabalhar em 2D. Tá? Fiz isso. Vou clicar aqui ó, na vista Top. E vim aqui para cima. Vou voltar o meu UCS para a origem dele. E vou criar uma linha do 0, 0 para o nosso ponto aqui. Ó. E agora a gente move para a origem o nosso eixo. Tá bom? Eu gosto de trabalhar sempre na origem, eu acho que facilita o meu entendimento. Mas por que eu fiz isso? Para a gente achar qual que vai ser a inclinação das nossas terças de cobertura. Então, vamos ver aqui se a gente está na escala. 50 centímetros, 60 centímetros é exatamente o que a gente fez na aula passada. Então, 14 metros entre os bandos externos, está tudo sob controle. O que eu vou fazer agora? Eu gosto de trabalhar em milímetros, então eu vou dar um scale no meu desenho. Então, comando scale, o meu ponto de base vai ser a origem, e vou colocar tudo em milímetro, então eu tenho que multiplicar por 1000. Tá? Dois apertos na roda do mouse e pronto. Temos tudo em milímetros. O que eu vou fazer agora? Vou colocar uma cota angular. Tá? Se você não tem um comando ainda definido no seu AutoCAD, você pode escrever esse dim angular, que vai ter isso para você. Cliquei na barra de espaço e vou selecionar aqui o espaçamento das nossas terças de cobertura, que está a cada 2 montantes. Então, você pode ver que a inclinação das nossas terças é 7 graus cada vez que você passa 2 terças. Então, para matar essa dúvida, ó, daqui para cá, 14, daqui para cá, 21, e vou fazer isso aqui mais 2 vezes. Tá? Veja, não é exatamente, né, porque senão seria 28, mas vai ficar muito próximo, isso não vai fazer tanta diferença para a gente. Então, vamos voltar aqui ao CIP e fazer essa inclinação nas nossas terças de cobertura, tá bom? E aí, eu vou aproveitar aqui rapidinho para te fazer um pedido. Curte esse vídeo, se inscreve no canal, que é absolutamente de graça e vai me contribuir muito, tá bom? E aí eu vou fazer um outro convite agora. Se você quer aprender a calcular estruturas metálicas do zero, o primeiro link aqui da descrição desse vídeo, você vai ter acesso exclusivo a uma oferta para o meu curso de cálculo de estruturas metálicas, um galpão em 2 águas, onde a gente vê tudo, desde o lançamento da estrutura até a entrega do teu projeto para o teu desenhista ou teu projetista. Muito bom, e você consegue tirar todas as dúvidas comigo no momento que você precisar, tá bom? Voltei aqui e vamos lá. Olha o que eu vou fazer. Vou colocar na nossa projeção e eu sei que nós temos aqui descrever disposição. Essa primeira terça de cobertura, que fica bem no centro, ela tem que ficar na vertical. Então, a gente não vai alterar ela, tá? Mas a gente vai alterar essa segunda. Então, a gente tem que mover 7 graus. Então, aqui, ó, essa opção ângulo de rotação. E vou colocar 7 graus e vou apertar Tab. Automaticamente, ele já mostrou para a gente qual a inclinação que ele ficou.
Tá bom? Então fizemos essa, temos que fazer essa, que vai ser 14. 14, opa, por que eu não estou conseguindo? 14. Então, fizemos esse aqui, temos que fazer esse. 21. 21. Então, esse. Vamos fazer esse. 28. Opa, coloquei 2 graus, está errado. 28 graus. E vamos fazer esse do outro lado. Bom, 35. E vou fazer a mesma coisa para o outro lado, mas vamos ver antes como é que está uma estrutura completa. Nossa estrutura completa agora está na mesma posição, né? Não, está errado. Como o nosso lançamento está ao contrário, a gente tem que colocar menos aquela angulação. Que bom que a gente conseguiu checar. Então, vamos voltar aqui. Aqui vai ser menos 7. Aqui vai ser menos 14. Menos 21. Menos 28. E menos 35. Ok? Vamos fazer a mesma coisa para o outro lado, então. Só que agora vai ser positivo. Então, 7. 14. Opa. 14. 21. 28. Tá em 2 ali, ó. 28. E 35. 35. Ok? Então, vamos ver a nossa estrutura completa. E agora sim, ela está corretamente lançada. Ok? Então, já conseguimos descrever todos os nossos perfis, conseguimos descrever a disposição de todos os nossos perfis, e agora resta a gente partir para a modelagem dos travamentos, nossas condições de contorno, que são os nossos apoios, aplicação dos carregamentos, como que a gente vai fazer a análise da estrutura, o dimensionamento das peças e da placa de base e também o detalhamento de um pórtico típico no Tecla, tá bom? Nas próximas aulas a gente vê isso. Até a próxima. Tchau, tchau.